O assunto é extenso e, obviamente, eu não pretendo esgotá-lo todo aqui, que seria impossível. Mas eu posso pensar em algumas possíveis situações que trazem vocês para cá. Alguém que busca orientação para ajudar alguém que pensa em divórcio, ou quem sabe alguém no futuro. Outra razão seria: você pretende estar alinhado com as Escrituras, uma vez que há tantas vozes aí sobre o assunto, então você veio para cá porque quer conferir o que a Bíblia diz. Espero que ninguém tenha vindo para cá pensando em tomar uma decisão sobre permanecer ou não casado. Talvez alguém pretenda saber qual é a posição da fonte. Se a fonte tem um documento elaborado sobre o assunto. Não, nós não temos esse documento. O Fernando tem. E eu tenho que alinhar com o Fernando o que o Fernando pensa, obviamente. A verdade é que as Escrituras apresentam não somente a beleza do plano de Deus para o casamento, e esse plano é tão perfeito que quando nós conferimos as Escrituras, o plano divino, nós somos encorajados e, de fato, temos o desejo de desfrutar de um relacionamento conjugal tão prazeroso como é o relacionamento que a Bíblia nos apresenta, desfrutando não apenas de um amor verdadeiro, mas da intimidade que somente o casamento bíblico pode oferecer a um homem e uma mulher. Porém, ao longo da história do homem nas Escrituras e intensamente nos nossos dias, nós nos deparamos com a triste realidade de casamentos rompidos ou de casamentos que ficam muito aquém do ideal estabelecido por Deus. Vamos orar? Pai, dá-nos sensibilidade e humildade para nós conferirmos na Tua Palavra o que o Senhor diz sobre um assunto tão importante, que tem trazido tanta tristeza, tantos relacionamentos quebrados, tantas crises. Ó Deus, dá-nos humildade e temor para nós não considerarmos esse assunto com leviandade, com indiferença, porque ele é muito importante para o Senhor. Que nesta manhã aqui, Senhor, nesse tempo que passa tão rapidamente, possamos aprender com a Tua Palavra acerca deste assunto, para que também sejamos instrumento nas Tuas mãos na vida de outros casais e também sejamos fortalecidos, ó Deus, na união que o Senhor tem concedido a cada um de nós casados. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento levam em conta essa realidade, a realidade do divórcio. No Novo Testamento, especialmente o Senhor Jesus Cristo, como também o apóstolo Paulo, eles destacaram e defenderam firmemente o ideal bíblico de um casamento monogâmico, vitalício, mas eles também tiveram que tratar com a realidade do divórcio nos seus dias, e bem como o novo casamento. Eu sei que este é um assunto bastante controverso. Como eu orei, nós precisamos ser humildes para considerarmos o que Deus nos revelou na Sua Palavra. Normalmente, a maioria das pessoas, quando pensa numa separação ou no divórcio, ela pensa muito em si mesma. O que eu posso ganhar ou perder? Ela pensa no seu bem-estar. Ela pensa em resolver o seu problema e não o que Deus pensa sobre o assunto. Então, por conta disso, nós temos uma grande quantidade de motivos apresentados como razões para o divórcio. Por exemplo, nós não nos casamos na igreja, portanto, não é de Deus. Acabou a paixão, o romance.
Eu acho que eu casei com a pessoa errada. Isso é muito comum. Eu mereço ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Logo, essa pessoa com quem eu casei não tem conseguido me fazer feliz, portanto, eu tenho direito ao divórcio. Ou ainda, os meus amigos percebem a minha situação e me aconselham a separar. Isso é comum, meio em ambientes cristãos. Ou ainda, eu sei que Deus é perdoador. Ele me ama e vai me perdoar se eu me separar. Você já pensou em divórcio? Vamos ver esse vídeo. So we're all in our 60s, that's kind of the theme of this thing, and we've all been married a long time, like 42 here. 37 coming up. 37 coming up. All to the same woman. That's, yes. Husband of one wife. It is a precious thing. So a key of longevity. I read Bonhoeffer the other day and I tweeted about it, I think, and he said to a couple he was marrying, the covenant from this day forward sustains the love, not the love, the covenant. And I, at 42 years of marriage, feel very strongly that needs emphasizing, that romance and falling in love is a beautiful thing, and re-falling in love again and again is important. And that re-falling in love after seasons of pain can be sustained only if you elevate covenant above those affections and that romance. So that's kind of my main message to the younger fellas and gals who would say, what do you want to tell us about our marriages? And I would want to say, you have covenanted, and God has created, God has united this, and you have covenanted. That covenant exists. It exists. Your affections, they exist and then they don't exist. You get angry and then you don't get angry. You feel so mad, you'd wonder, where did all that affection go? And that can be reborn because there's this massive platform. In popular terms, I heard that on British TV when I was doing doctoral studies in the early 70s. There was this old man who was being interviewed who had been married for something like 60 years or 65 years, and his wife was there with him. And the interviewer was saying, during all this time, haven't you ever considered divorce? And he bristled. Divorce? Divorce? Never, never. Murder often, divorce never. No, obviously you can make that sound ridiculous, but it's got a point. It does. It does have a point. I agree. You know, Lewis Smedes wrote an article called The Power of Promising in Christianity Today back in the 80s, and he was already up there in age. And he was talking about his marriage promise, and he said, my wife has been married to 5 men. Every one of them has been me. And he says the one thing, the thread that kept all 5 of them together is my promise. My promise is I will be there for you, I will be faithful to you. And he's trying to get across the fact that you change, your spouse changes, and it reminds me a little bit of Stanley Hauerwas, who says you always marry the wrong person, which means even if you think you're marrying the right person, marriage is such a big deal that once you actually get together, you start to change each other. And so the basis of your marriage can't be the feeling, and the basis of your marriage can't even be we're just kindred spirits, because your spirits will go in and out of being kindred. The thing that keeps it is the promise. I made a promise. I've made an appointment with you in the future to be your husband every year. I think you're absolutely right. It's a covenant. Yeah, and we've got to go because each of us has things to do here. But I would just underline, if that sounds too duty-oriented for people, that's the ground in which the flower grows. That's the ground in which, because if you're in a season right now where the flower is wilted, and you think the solution is to pull the plant up, that's not the solution. The ground of covenant, the ground of promise, the ground of no divorce, maybe murder,
But no that's the ground where it can reflourish, and it does. I just testify from 42 years that falling in love with my wife again and again is a very beautiful thing. And ideally, that is nurtured, at least in part, by grounding marriage itself in Scripture in a big framework. Yep. We're made by God and for God. This is His design, not my design. There is a huge typology between husband and wife and Christ and the church. We're saying something about Christ and the church by the way we act. So, in other words, the renewal of the covenant is not merely, I use merely advisedly, an act of will. It is itself grounded in what the new covenant is about and what the gospel is about and who God is and so on as well. We are testifying by our perseverance in covenant keeping something about Christ and the church. That's right. In covenant with each other. That's exactly we lie right. about Christ and we lie about what the church is obliged to do if we... Yeah, I think that's right. We're talking more about marriage, I'm going to cry. A aula era essa, gente. Podemos terminar? Um dos fatos mais trágicos e devastadores que a gente vê na nossa sociedade é que os casamentos falham frequentemente sob as mais variadas causas. Muitas pessoas passaram por um divórcio antes de conhecerem a Cristo como seu Salvador. Outras experimentaram o divórcio sem o desejar, não puderam fazer nada. Outros ainda podem ter se divorciado, mas se arrependeram, foram perdoados por Deus e vivem uma vida agora no temor do Senhor. Eu diria que todas essas situações são situações de pessoas vivenciadas aqui no nosso meio. A igreja não está livre dessas situações. Eu diria que é muito importante nós, de fato, conhecermos o que a Bíblia nos diz, porque cada vez mais nós vamos ter que lidar com pessoas que precisam de esperança, tanto para manter o casamento e serem restauradas, quanto para serem bem orientadas sobre um novo casamento, o que Deus pensa. A verdade é que nós nos alegramos por servirmos a um Deus que estende, sem qualquer dúvida, o seu amor e conforto a cada pessoa que se divorciou involuntariamente. A igreja deve abraçar essas pessoas. Alegramos-nos também por servirmos a um Deus que, graciosamente, estende a sua misericórdia, o seu perdão, àqueles que abandonaram seus cônjuges indevidamente, embora talvez não possam mais retomar ao casamento anterior. E ainda, certamente nós nos alegramos com um Deus que oferece tudo o que é necessário para que casais em conflito possam ser restaurados, quebrantados, mesmo numa condição de divórcio. E graças a Deus nós temos presenciado isso também em nosso meio. Apenas para vocês terem uma ideia sobre o que acontece no nosso país e nessa cultura tão permissiva, o número de divórcios cresceu exponencialmente nas últimas décadas. Então aqui nós vemos um quadro de divórcios que voltaram a crescer no Brasil. A média é de 2,8 para cada 1.000. A região centro-oeste é onde mais acontecem os divórcios. Aqui vocês podem ter uma visão maior. O que nós temos aqui é que dados do registro civil mostram que o divórcio teve 970 mil, que no Brasil teve 970 mil casamentos em 2022 e 420 mil divórcios. Vejam, é quase um divórcio para cada 2 casamentos. Hoje o tempo médio de duração de um casamento é de 13 anos apenas. Rondônia e o Distrito Federal são os campeões de divórcios. Né? Como andam os nossos políticos? A pergunta que não quer se calar é lícito? Para nós cristãos, é lícito o divórcio? Deus apoia, Deus aprova?
Eu queria trazer inicialmente apenas uma síntese de alguns fundamentos que nós encontramos em Deus e na sua palavra acerca do casamento. Então, o principal propósito do casamento é glorificar a Deus. Notem, antes de ser para mim, para o meu casamento, para o meu cônjuge, o casamento é para Deus. Foi Ele quem idealizou, criou o casamento sob a perspectiva do louvor da sua glória. É Ele quem faz o homem unir-se a uma mulher, multiplicar a espécie com o mesmo propósito de ser glorificado. O seu casamento e o meu casamento não é o fim principal, mas é o meio pelo qual Deus reflete a sua glória. O nosso casamento aponta para as bodas do Cordeiro. Não deve ser vivido ou contemplado apenas sob a perspectiva desta vida aqui terrestre. O casamento, na verdade, aponta para o único casamento que é para sempre, sem defeito, perfeito, as bodas do Cordeiro. E é por isso que, para Deus, uma união não deve ser quebrada. Porque o casamento une de tal forma um homem e uma mulher que eles se tornam uma só carne, nós vamos ver isso, unidos por Deus e, portanto, não devem ser separados pelo homem. A aliança de casamento, e como nós vimos nesse bate-papo dos 3 teólogos, a aliança de casamento, o casamento é uma aliança, e a aliança de Deus com seu povo caracterizada pelo amor fiel, pelas obrigações que regem o relacionamento marido e esposa e pela graça inesgotável, é o paradigma divino para o seu casamento e o meu casamento. Queridos, se a aliança de casamento é um vínculo sagrado instituído por Deus e firmado diante dele, cabe a nós, casados, a compreensão e o compromisso, considerando estes princípios, a permanência, e aqui nós vamos olhar para Deuteronômio, para Mateus, Marcos, a sacralidade. Casamento não é um sacramento, ele é sagrado, porque é um relacionamento vivido diante de Deus em sujeição a Ele. Deus foi testemunha do seu casamento, do meu casamento. E por conta disso, o casamento envolve 3 compromissos. Primeiro, exclusividade. Ninguém deve meter o bico, ninguém pode interferir, é exclusivo. Esse homem e essa mulher, o marido e a esposa. Fidelidade. Por isso que Deus odeia o divórcio, porque Deus promete abençoar o casamento sob um relacionamento de fidelidade, sem traição, sem a quebra da aliança. E também a intimidade. Na verdade, o casamento é o mais íntimo, ou o relacionamento no casamento é o mais íntimo de todos os relacionamentos humanos entre homem e mulher, porque unem homem e mulher em uma só carne. O que a gente vê, entretanto, é que o número de casais que decide viver juntos sem qualquer aliança, compromisso formal, na nossa região já é maior do que o número de casamentos formalizados. Qual é o problema disso? Facilidade para o divórcio. Qualquer coisinha, seja na cozinha, no quarto ou no trabalho, opa, vou pular para uma outra experiência. Não há compromisso, mas é exatamente a aliança que nos leva a vencer as batalhas e as lutas e não estabelecermos como fundamento os nossos sentimentos que são falhos, a nossa capacidade que é limitada, porque ainda somos pecadores. O casamento é uma aliança entre homem e uma mulher, iniciada então pelos votos de compromisso, aliança, feita diante de Deus e também dos homens.
Então, essa aliança é muito mais do que um simples acordo sentimental ou um contrato interpessoal. O casamento é sagrado por causa de Deus, a santidade do seu autor, e reflete, então, essas realidades divinas. O amor de Deus, Pai, Filho e Espírito, e o amor de Cristo por sua igreja. Como já temos ouvido, o casamento é uma parábola viva do relacionamento entre Cristo e a igreja. Sendo assim, o foco principal não é o casamento, não é o seu cônjuge, é a glória de Deus. E glorificar e amar a Deus é a base e também a motivação para casamentos distintamente cristãos. Amar a Deus é obedecê-lo amando o cônjuge incondicionalmente. Então notem, feito por Deus e para Deus, para espalhar a sua glória, reflete o amor de Deus, expressa no amor de um homem por sua mulher. Deus quer que desfrutemos da relação matrimonial com o cônjuge que Ele mesmo nos deu. Assim devemos entender a mulher da mocidade que nos foi dada como dádiva de Deus para a sua glória e para a nossa bênção, como presente e fruto da sua bondade e graça. Provérbios 18, 22 diz: quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebeu uma bênção do Senhor. Eclesiastes vai dizer no capítulo 9, verso 9: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do céu. Então nós temos um ideal, o ideal divino. O ideal bíblico é o casamento indissolúvel, fiel e duradouro. Quando há uma ofensa, traição, adultério, o perdão é sempre o alvo a ser buscado. Deus propõe esta cura. Além disso, quando houver arrependimento e perdão, a reconciliação é possível. É o próximo passo a ser dado. Eu estava compartilhando aqui com o Pepe, nessas últimas 3 ou 4 semanas eu tive 2 alegrias e uma tristeza. Alegrias, ver 2 casais, após a confrontação bíblica, corrigindo equívocos, perspectivas e certamente se arrependendo do pecado, praticando o perdão e a confissão, eles desistiram do divórcio e estão progredindo na restauração. A tristeza é que um desses casos ainda houve sucesso, porque um deles tem endurecido o coração. Com raras exceções, o divórcio é sempre indesejável e deveria ser evitado a todo custo. Então vejam, à luz dessas verdades e fundamentos, a gente não deveria ficar surpreso com o fato da Bíblia consistentemente advertir contra o divórcio, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Esse problema não é novo. Ele vem desde a queda do homem. Nós vamos encontrar o divórcio na lei mosaica, mas embora a lei mosaica incluísse algumas prescrições exatamente para regulamentar o divórcio, o Antigo Testamento deixa claro que o divórcio fica aquém do ideal de Deus, porque Deus não deseja. Contextualizando um pouquinho o nosso assunto aqui. No Oriente Médio Antigo, o casamento era um contrato, envolvendo pagamentos, estipulações acordadas e penalidades, caso as estipulações não fossem cumpridas. Então, se um dos parceiros quebrasse essas estipulações do contrato, o parceiro inocente poderia optar pelo divórcio e manter o dote. Diz assim, uma dessas regras nas leis médio-assírias:
Se um homem toma a filha de um homem sem a permissão de seu pai e sua mãe, e não firma um contrato formal com seu pai e sua mãe, mesmo que ela viva em sua casa por um ano, ela não é sua esposa. Por outro lado, se ele firma um contrato formal com o pai dela e a mãe dela e coabita com ela, ela é sua esposa. Quando ela é pega com um outro homem, ela deve morrer e não deve sair viva. Você vê que eles não tinham problema aqui de discutir sobre o segundo casamento. Era a pena capital para o adultério. Se um homem deseja colocar o véu em sua concubina, ela deve ter 5 ou 6 pessoas presentes na presença deles e dizer: ela é minha esposa. E assim ela se torna sua esposa. Uma concubina que não recebera o véu na presença dos homens, cujo marido não disse: ela é minha esposa, não é uma esposa, ela ainda é uma concubina. Simples assim. Em Israel era algo diferente, algo de muito maior valor. O padrão era, de fato, a aliança de Deus com o povo, do povo com Deus. Então, o casamento era embora a legislação de Israel fosse melhor qualificada do que em outras nações, o casamento era também um contrato de um negócio formal. Mas vejam, era uma aliança, tratava-se de um contrato firmado entre 2 pessoas, com votos que seriam mantidos pelos cônjuges e firmado na presença das famílias e de Deus. Malaquias diz: por que perguntais? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Mas também era uma transação, era um negócio. No Antigo Testamento, o casamento é visto como uma transação econômica, porque afinal exigia o pagamento para a família da noiva. Hoje já não é assim, né? Deuteronômio diz: ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Mas também, notem que incluía punições muito bem definidas. O adultério era reconhecido como uma violação terrível do caráter de Deus. E a punição, como eu disse, devida era a pena capital. Levítico diz: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Imagine se essa prescrição existisse hoje. Na verdade, o Israel atual já não mais pratica essa prescrição. Mas, por fim, divórcio era possível. Ainda com uma exceção, na seção de leis casuísticas da Torá, incluía algumas referências a situações em que o casamento poderia ser desfeito. Vamos olhar então inicialmente para Mateus capítulo 5. Vamos ler juntos? Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Como entender isto? A ideia básica é advertir de forma muito firme contra o divórcio.
a ideia de não dar brechas na aliança do casamento. Agora, não veja neste texto e nem deixe que outros vejam, outros a quem você aconselha ou vai aconselhar, como uma permissão ou uma passagem de exceção. Na verdade, é uma passagem anti-divórcio, que menciona a exceção. Não é autorização para o divórcio. Vejam, a razão pela qual Jesus diz isso é que se o marido divorciar de sua esposa, fará com que ela e o novo cônjuge dela cometam adultério. Aparentemente, ele está presumindo que ela vai se casar de novo, uma vez que o motivo era esse, o motivo comum para o divórcio nos dias de Jesus, o adultério. Vejam como isso é delicado e nós não podemos tratar com leviandade. Há muitas situações em que o casal está em crise, ou mesmo na situação em que houve uma traição. A pessoa traída, ela se apressa. E ela acha que, de fato, ela tem o direito. Ela vai correr. Ela já está pensando em alguém. Mas ela não deu nenhuma oportunidade para Deus agir, tanto no coração do outro quanto no coração dela, para preservar a união, mas ela se contenta com a cláusula de exceção. E eu vejo muitos crentes dando maior força para cônjuges separados em situação semelhante a esta. Não, você tem direito. Ele era um crápula. Ou não te amava de fato. Você tem direito mesmo. E muitas vezes não tem direito perante Deus de um novo casamento. Não houve abandono, não houve adultério, e ainda que houvesse, todas as tentativas precisariam ser esgotadas antes de se optar pelo divórcio. A única exceção permitida aqui é imoralidade sexual, esta é a tradução da NVI, ou infidelidade conjugal, prostituição. Uma outra tradução, a King James vai usar o termo fornicação. Mas o termo grego porneia é um termo geral que inclui vários tipos de pecados sexuais com outra pessoa. Então, o divórcio, por esta razão, para o cônjuge ofendido, é permitido, embora não seja obrigatório. Permissão para o divórcio, neste caso, e também lá em Mateus, que nós vamos conferir, implica presumidamente em permissão para o novo casamento. Então vamos à pergunta que foi feita a Jesus. Queriam prová-lo. Na verdade, queriam levá-lo a cair numa pegadinha. Este talvez seja um dos principais textos sobre o assunto. E nessa época, já que a referência aqui é aquilo que a lei prescrevia, ou ao termo de divórcio, conforme a lei de Moisés, eles estavam olhando para Deuteronômio capítulo 24. E nessa época havia duas escolas, nos dias de Jesus, de rabinos. A escola de Shammai, ou os Chamaitas, eles eram muito rígidos na aplicação e interpretação da lei. E permitiam, sim, que o divórcio acontecesse, mas somente se a esposa fosse culpada de imoralidade sexual. Nada mais, não havia outra exceção. Entretanto, os mais liberais, e parece que aqui a discussão gira em torno disso, buscava-se que Jesus consentisse com essa liberalidade, mas Jesus não toma partido. Mas os de Iléu, ou os ilaitas, eles eram liberais e permitiam que um homem se divorciasse de sua esposa de forma indiscriminada, por qualquer motivo.
não apertou direito a pasta de dente, colocou o papel higiênico do lado invertido, o feijão queimou, coisas parecidas. Qual foi a resposta de Jesus? A pergunta foi: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Qual foi a resposta? Antes de olharmos para a resposta, vamos a Deuteronômio 24. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, talvez coisa indecente ou nudez de alguma coisa encontrada na mulher, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Vocês estão percebendo que a mulher estava lá embaixo, né? Em relação ao homem havia muita leniência. Se depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar, cor do cabelo, nariz, ele não gostou dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá voltar, casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada, casou-se com outro. Seria detestável para o Senhor, não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dará por herança. Então, Deuteronômio apresenta como motivo coisa indecente encontrada na mulher. O que é certo é que essa coisa indecente ou nudez de alguma coisa teria sido algo óbvio para os destinatários originais. O código mosaico, na verdade, determinava que quando o homem se divorciasse de sua esposa e ela se casasse com outro homem que também se divorciasse dela, o primeiro marido não poderia recebê-la de volta. Então vejam, é este texto que serve de base para aquela discussão que aparece em Mateus. Então voltemos. Jesus disse: você não leu que aquele que os criou desde o princípio fez o homem e mulher e disse: portanto, o homem deixará o pai e mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne? A pergunta era qual? É lícito, é permitido se divorciar por qualquer motivo? Pessoal, é o seguinte, vamos conferir a origem. O que Deus estabeleceu. O homem deixará pai e mãe e se apegará à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Portanto, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não deixe o homem separar. Então ele leva os fariseus à origem do casamento que foi projetado e criado por Deus para unir inseparavelmente homem e mulher. Deus os criou e disse que o homem deixaria pai e mãe, se uniria ou se apegaria à sua esposa e se tornariam uma só carne, não mais dois, mas uma só carne. Portanto, é enfático aqui. Como igreja, nós reconhecemos tanto a origem divina do casamento, propósito, quanto os efeitos devastadores de um divórcio. E, meus irmãos, nós estamos profundamente comprometidos em preservar os casamentos e prevenir contra o divórcio. Nossos jovens, o curso pré-nupcial, pega duro, pega firme. Os casais que estão em conflito, orem por nós, pastores, orem por nós, conselheiros, porque os dias são maus. E a igreja não está livre de situações assim. Mas Jesus disse, e eu só vou ler aqui,
Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Vamos tomar um café, depois a gente volta, tá bom? Então, eles perguntaram a Jesus, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Fato. A resposta foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Então vejam, os fariseus abusavam de Deuteronômio 24. Eles acreditavam que a carta de Moisés tivesse sido por qualquer motivo. Mas Jesus agora, ele corrige essa grande distorção, mostrando o quê? O divórcio nunca foi ideal de Deus, só foi tolerado por causa da dureza do coração. Então, não temos aqui nenhum endosso para o divórcio. Bom seria se aqueles que pensam em divórcio, antes de pensar nisso, em vez de perguntar posso ou não posso, deveriam perguntar o que mais honraria e glorificaria a Deus. O que Deus diz na sua palavra sobre isso? Qualquer motivo é motivo? Então, o divórcio e novo casamento nunca foram ideias de Deus. Então, Jesus interpretou o Deuteronômio 24 desta maneira e não caiu na pegadinha deles. Mas ele ainda disse, eu lhes digo, olha só, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então nós temos aqui uma exceção. Não é permissão genérica, uma situação extrema em que a maioria dos teólogos entende assim: o pacto conjugal foi quebrado. Então notem, nós temos nas Escrituras o ensino de que a aliança matrimonial, a sua quebra, a quebra da aliança, possibilita a solicitação legal do divórcio, com a liberdade para se contrair um novo casamento com a bênção de Deus. Mas isso significa que o divórcio não é mandatório, nem desejável, mas por causa da dureza do coração humano, é a triste possibilidade. Deus odeia o divórcio, é sinal de infidelidade a Deus, como vemos em Malaquias. Vocês me perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a companheira e a mulher da sua aliança. Olhem só, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito, poderia fazer mais. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Irmãos, esse conceito de aliança que nós encontramos, sobretudo no Velho Testamento, é fundamental no ensino e em todo o livro de Malaquias. A aliança estabelecia o relacionamento do Senhor com o povo de Israel. E aqui agora o que se tem em mente é que o principal pecado de Israel foi exatamente negligenciar esse relacionamento de aliança com Deus. Então, casamentos mistos, divórcios,
eram sinais desse pecado maior do afastamento do Senhor. Não é isso que acontece também hoje? Muitos se separam porque estão longe do Senhor. No aconselhamento bíblico de casais, o que nós percebemos é que a principal causa dos conflitos não resolvidos, conflitos intensos, é que ou um ou outro, marido ou esposa, ou ambos, não estão levando Deus a sério. Não estão pregando o evangelho para si mesmos a cada dia. Não se consideram pecadores. Culpam o outro. Têm como foco a felicidade e não a glória de Deus. Nessa época aqui, o povo recusava-se a tratar com seriedade o divórcio. Então Malaquias, ele acentuou a iniquidade no meio do povo ao mencionar a natureza legal desse contrato. Uma aliança feita diante de Deus como testemunha. E ao destacar essa instituição original de Deus sobre o casamento, Malaquias lembrou então que Deus provia apenas uma mulher para o homem, a fim de criar uma descendência piedosa. É por isso que poligamia, divórcio e casamento com mulheres idólatras, o que causaram um caos na história da nação de Israel, são fatores destrutivos para se obter um remanescente piedoso. Todo divórcio é um rompimento da aliança ou das promessas feitas por ocasião das núpcias. Transgride totalmente o padrão de Deus estabelecido na criação, quando ele fez uma mulher, Eva, para um só homem, Adão. Então Deus fez dois seres humanos, um com o propósito declarado de lhes dar uma descendência piedosa. E é interessante isso aqui, considerando a descendência piedosa. Na verdade, somente quando os pais permanecem fiéis aos seus votos de casamento, eles podem dar a seus filhos a segurança que serve de base para uma vida piedosa. Mesmo aqueles que não voluntariamente, ou voluntariamente, ou porque aconteceu depois da fé em Cristo, se separaram, agora, se eles se casaram de novo, eles podem desfrutar da bênção de Deus, permanecendo fiéis ao Senhor, no relacionamento em que eles estão. O que diz o texto de Marcos, o texto paralelo? Vamos ler juntos? E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou esse escrito, ou esse escrito de mandamento. Então, como nós vimos lá em Mateus, os fariseus tentavam enganar Jesus com o problema do judaísmo do primeiro século sobre o divórcio. As duas linhas ali serviam como pano de fundo. Mas Jesus diz o que Moisés ordenou. Então, Jesus, ele define as regras básicas para essa discussão. Não aquelas interpretações rabínicas. Mas agora, Jesus define as regras. E essas regras estão nas Escrituras. Mas vamos conferir um pouquinho o que era um contrato de casamento. O contrato de casamento era o documento da aliança de casamento que incluía estipulações e votos do casal. Era, então, a oficialização da aliança de casamento. Então,
é semelhante ao que temos na nossa certidão de casamento, embora com algumas diferenças bem significativas. O certificado ou a carta de divórcio era o documento escrito pelo marido para permitir que a sua esposa estivesse livre para casar-se novamente. Então, era para proteger a mulher. E como o casamento era uma aliança, o divórcio, então, era uma ruptura dessa aliança. Voltando ao texto. O que nós sabemos, então, é que a entrada do pecado teve os seus efeitos desastrosos e imediatos na família. A dureza de coração levaria o casamento para longe do plano de Deus. Não qualquer coisa, mas o pecado, um coração endurecido. Então, para evitar esses abusos, para proteger a mulher e não tratar esse assunto com leviandade, Moisés estabeleceu regras, leis, com o objetivo de diminuir o número de divórcio e também para valorizar o casamento. É por isso que você deve entender que a permissão de Moisés foi casuística e não pode ser tomada como regra. Percebe? O divórcio deveria ser o último recurso para se lidar com a dureza de coração. Kostenberg, ele diz que os estatutos mosaicos foram introduzidos não para substituir o plano original de Deus, mas apenas para reconhecer a realidade da dureza do coração humano. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, que ninguém separe o que Deus o juntou. A resposta de Jesus aqui, registrada por Marcos, é semelhante à que ele deu e registrada lá em Mateus. Entretanto, vocês percebem que não há aqui a cláusula de exceção? Não há. Aqui em Mateus não há. Alguns, então, consideram que Mateus acrescentou esta frase. A argumentação é muito fraca. Por exemplo, se está na Bíblia e foi aceito pela igreja e faz parte do cânon, é palavra inspirada de Deus. Alguns explicam, então, que Moisés colocou porque ele escreveu, que Mateus colocou e Marcos não, porque cada um teve um público-alvo diferente, um propósito diferente também em escrever. Então, particularmente, eu não tenho dúvida que deve ser entendida como texto inspirado e interpretado corretamente. A verdade é que o divórcio não fazia parte do plano original de Deus. Seu plano é que o homem fosse casado com uma mulher para o resto da vida. Jesus tratou dessa questão, então, remetendo o assunto ao plano original de Deus em Gênesis 2:24. E ele apresenta, então, essas três razões para o não rompimento do casamento. Deus fez apenas dois. Se unirá significa literalmente colar, juntar, refletindo a força desse vínculo, homem e mulher no casamento. E marido e mulher aos olhos de Deus são uma só carne, formando uma união indivisível. Mas os caras não deram descanso. Em casa, eles voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto a Jesus. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Opa!
temos algo novo aqui. Ao ser perguntado novamente, Jesus faz uma afirmação revolucionária, porque agora ele aplica a regra a respeito de divórcio e novo casamento, tanto a homens quanto a mulheres. Se ele, se ela. Então, Jesus elevou o padrão. Jesus trata a mulher de igual forma. Foi ele quem disse no Sermão do Monte: qualquer que olhar com intenção impura para uma mulher, opa! Então não é simplesmente pular a cerca, é olhar e alimentar a cobiça. Então, uma afirmação revolucionária aos discípulos. Para Jesus, os direitos conjugais são apresentados em pé de igualdade. O padrão apresentado por ele, na verdade, é muito superior. Casar-se de novo após o divórcio, exceto por motivos bíblicos legítimos, faz proliferar o divórcio. O que Paulo ensina? Aos casados, diz Paulo no capítulo 7 de 1 Coríntios, ordeno eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da esposa. Paulo está se unindo aqui à proibição feita pelo Senhor Jesus Cristo, de que uma esposa não deve se separar do marido, e o marido não deve se separar da esposa. O padrão do casamento para Paulo é elevadíssimo. Ele tem o casamento em alta consideração. Tão alta que, apesar da proibição paulina de casamento misto, um cristão não deve se casar com um incrédulo. Ele exige que os crentes em tais casamentos vivam com seus cônjuges incrédulos e não se divorciem deles. Eu tive a alegria, há 2 semanas, de conversar com um cônjuge recém-convertido, mas passando por uma transformação radical, paixão por Jesus. E aqueles pensamentos que passavam pela sua cabeça de um divórcio, de uma separação, dada a situação do marido com vícios, já não existe mais. Porque ela entendeu que ela é um instrumento de Deus ali para a santificação do marido, não a salvação, mas a santificação dele. Então ela está crescendo, está sendo orientada para saber como reagir e agir nessa situação, a fim de que esse homem seja ganho, sem palavra alguma, pela vida e comportamento piedosa dessa esposa. Eu me alegrei tanto com isso, porque é o padrão de Deus. Que não se separe, permaneça, mesmo se for incrédulo, é o que ele vai dizer aqui. Aos outros digo eu, não o Senhor, ou seja, Jesus não comentou nada sobre isso. Mas Paulo entende que, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e esta concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado, como eu disse, santificado e não salvo, no convívio com a esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Muito claro. O cônjuge não salvo é santificado no convívio com o cônjuge que é crente, cristão. Um cristão salvo traz graça sobre o cônjuge não cristão. E também os filhos são santificados, abençoados. O cristão não precisa se separar com medo de que o incrédulo contamine ou prejudique os filhos.
Mas Paulo vai dizer no verso 15: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Essa expressão aqui traz um termo que se refere a divórcio. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo da servidão, e Deus nos chamou para vivermos em paz. Há boas discussões também em termos dessa frase, viver debaixo de servidão. Eu entendo que quando o cônjuge incrédulo não consegue tolerar a fé do seu cônjuge e pede o divórcio, é melhor deixar ele sair para preservar a paz. Agora precisamos entender o contexto deste capítulo em Coríntios. Havia um grupo que estavam ensinando a superioridade do solteirismo em relação ao casamento. Eles tinham esses pensamentos. E se baseavam em quê? Eles se baseavam num dualismo grego que menosprezava as relações sexuais, considerando essas relações inferiores à verdadeira espiritualidade, optando então por um estilo de vida ascético. Fazer sexo é impuro, afeta a minha espiritualidade. Vocês acham que há pessoas que pensam assim hoje? Com certeza. Inclusive em alguns meios, onde se considera que o sexo é apenas para fazer filhos, e não para o desfrute de homem e de uma mulher. Mas olhem só, Paulo combate esse erro afirmando que a esposa não deve se separar do marido e, se o fizer, deve permanecer sozinha ou reconciliar-se. E o mesmo se aplica a ele, porque a união do casamento é rompida apenas pela morte do cônjuge, adultério, e agora nós temos mais uma razão aqui. Qual é? O abandono do incrédulo. Ainda que o cristão não deva tomar iniciativa pelo divórcio. Mas se o incrédulo decidir ir embora, ele estaria livre para o novo casamento ou não sujeito à servidão. E essa interpretação ela está implícita em 1 Coríntios 7:39, que coloca não estar sujeito à servidão. Então ele estaria livre para o novo casamento. Meus irmãos, Deus propõe a reconciliação e não a separação. À luz do desencorajamento em toda a Bíblia em relação ao divórcio, nós devemos desencorajar também aqueles que pensam nisso, encorajando a reconciliação, mesmo se houver adultério. Perdão voluntário e a busca por reconciliação reflete a maneira como Deus nos ama. E eu quero aqui usar esse texto em Oséias, porque o tema de Oséias trata exatamente do amor leal de Deus por Israel, a despeito da infidelidade do povo, da nação. Mas essa situação, ela é retratada de uma maneira muito vívida pela experiência conjugal de Oséias e Gomer. Então a Bíblia vai nos dizer que, após se casar com Gomer, sua esposa, ele descobriu que ela era infiel. Mas mesmo após a separação, o amor de Oséias por ela persistiu e o resultado, por fim, foi a restauração dessa união. Então nós devemos perseguir os ensinamentos mais claros e centrais das Escrituras, como graça, perdão, arrependimento, fidelidade, a intenção vitalícia da aliança, e pedir então a Deus o que somente Ele pode fazer. Baseados nisso, nós cremos que o resultado que mais honra a Deus e alegra o coração de Deus em qualquer situação conjugal
em dificuldades é a restauração desse casamento ao que Deus pretendia que fosse. Um reflexo do amor de Deus ou de Cristo pela sua igreja, a noiva. A pergunta que não se cala: há exceções? É uma pergunta errada que o cristão não deveria fazer. Antes de buscar agradar a Deus, glorificá-lo e o que for possível para manter a união. E, por conta de muitas uniões divergentes, né? E por causa daqueles que defendem o divórcio por uma variedade de razões, nós precisamos insistir que o padrão divino é a permanência. John MacArthur afirma que Cristo não ordena o divórcio por causa da imoralidade, mas o permite. O perdão ainda é o ideal. Contudo, quando o adultério destrói a confiança e o vínculo do casamento, o divórcio não é pecado. E deixa eu trazer algumas posições distintas. Há uma linha, inclusive alguns amigos nossos, o próprio John Piper, ele crê que a aliança é para sempre. Qualquer que seja a situação da separação, o divórcio nunca é aceitável perante Deus. A maneira dele interpretar alguns textos. Também acredita que somente a morte pode quebrar o vínculo matrimonial. E nós não temos dificuldades em relação a isso, né? A viuvez dá liberdade ao novo casamento. Isso está também redigido no Tratado de Westminster. Permitido quando houver adultério. Então, eu alinho com essa posição, sei que o Fernando também, talvez todos os nossos pastores, quando o adultério é permitido, mas não é mandatório. Não é obrigatório, né? Especialmente se há alguma esperança de restauração. Aqueles que dizem que o divórcio é permitido quando houver deserção ou abandono pelo cônjuge, alinhamos com isso também. Não devemos aplicar maior punição àqueles que já foram punidos, seja pela traição ou pelo abandono do cônjuge incrédulo. Então, o adultério mais uma. Divorciar-se sem autorização bíblica e casar-se de novo é pecado. É adultério. O adultério é um pecado grave que trai aquele a quem foi feita a promessa de fidelidade para sempre. Isso deve nos dar uma grande pausa antes de alguém assumir rapidamente que Deus deseja que se case novamente após o divórcio. O ano passado, eu tive a alegria de ser usado por Deus para convencer um homem de desistir da ideia de um novo casamento com uma viúva. Ela podia, mas porque ele não podia. E ela estava em pecado também por insistir num casamento com alguém que não poderia separar-se legitimamente, conforme as Escrituras. Esse homem acordou, ele retornou à esposa, desistiu da pretendida, e Deus seja louvado por isso. A parte inocente não é culpada de adultério ao se casar novamente, porque o pacto foi quebrado pelo pecado do outro. Então, sempre preparar e ensinar aos casais o plano original de Deus. Se houver uma separação reversível, vamos buscar a reconciliação. Em caso de separação pecaminosa e irreversível, por causa da relação sexual ilícita ou dureza de coração por parte de um dos cônjuges, o outro tem a possibilidade
de um novo casamento, mas somente no o quê? Somente no Senhor. Nunca com o incrédulo. Divórcio sem autorização bíblica requer disciplina bíblica. Quando a restauração do casamento for possível, deve se considerar a graça de Deus para se permanecer solteiro. Quem disse que solteirismo ou solteirice é inferioridade ao casamento? Paulo entendia que permanecer solteiro é até melhor. Livra a pessoa das obrigações do casamento. Ela pode se dedicar mais exclusivamente a Deus. Então nós temos que dizer aos divorciados: você já pensou em ficar solteiro? E que Deus pode abençoar e usar sua vida dessa maneira? A solteirice é um status que permite oportunidades únicas de servir aos outros e de se aproximar de Deus de maneira extraordinária. Então, para aqueles que sofreram com o divórcio bíblico, essa mesma graça da solteirice também está disponível. Não é de forma alguma necessário que quem ficou só se case novamente para experimentar o melhor de Deus para a sua vida. O que a gente vê, infelizmente, é precipitação. Acabou de se separar, no mês seguinte já está no outro relacionamento. As feridas não foram curadas. As emoções não foram tratadas. As coisas não foram bem definidas. O novo casamento, sob a aprovação bíblica, deve ser somente no Senhor. A situação de divórcio e novo casamento fora da vontade de Deus deve buscar arrependimento e perdão em relacionamento de total obediência a Ele. Né? Deus conserta em qualquer situação. Em caso de separação pecaminosa e irreversível por causa da fé, o cônjuge abandonado tem o direito de casar novamente no Senhor. O que temos tentado fazer? Preparar os nossos jovens, enfatizando a natureza da aliança do casamento, os critérios que Deus estabelece dessa aliança, infidelidade, cuidado material, cuidado emocional, a importância e a valorização dos votos, tanto a fidelidade, ensinada por Cristo, deve ser mantida dos termos da fidelidade ensinada por Ele. É interessante ver alguns casamentos hoje, cerimônias de casamento, em que os casais puxam aquela famosa folhinha, eles querem ler, e é muito bonito, romântico. Eles narram toda a história. Meu príncipe encantado, minha princesa, os meus olhos por ti gelam. E vão contando aquela história, emociona a todo mundo, mas falta compromisso, promessa. Isso que era importante numa aliança de casamento. Qual o compromisso desse homem com essa mulher? Qual o compromisso dessa mulher perante Deus e as testemunhas? Provisão mútua. Na lei, havia uma manutenção material apresentada, que envolvia todo o cuidado, alimento, sustento, provisão emocional, mútua, responsabilidades conjugais ensinadas na lei. Vocês podem conferir Êxodo capítulo 21. É a mesma coisa que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Amor mútuo, sacrificial. Então vejam, submeter a vida do casamento totalmente à palavra de Deus e confiar que os caminhos do Senhor são sempre os melhores. Isso requer de ambos responsabilidade, cada um cumprindo seus papéis, e dependência. Eles sabem que sozinhos, na força humana, não conseguem ser aquele marido ideal, ser aquela esposa ideal. Eles precisam e dependem da graça. Por isso que eu digo, há uma responsabilidade dependente. Além disso, se encontrar dificuldades, busquem ajuda. Que privilégio nós temos como igreja de atender esses homens e mulheres em conflito. Pessoas que não apenas por conta de conflitos conjugais,
mas enfrenta outras lutas contra o pecado, recorre à igreja. A igreja é isso. Pela graça de Deus, Cristo refaz casamentos e famílias destruídas pela tragédia do pecado. Pessoas e casamentos podem ser reconstruídos, restaurados por Deus. Saiba que as Escrituras ensinam sobre o casamento. Divórcio e recasamento. Olhe para as Escrituras. Amplie seu conhecimento, estude mais sobre o assunto. Sabe que essa pessoa que está pensando nisso, que precisa de aconselhamento, ela pode acreditar no que a igreja ensina. Se alguém que está tratando levianamente desse assunto vai se sentir desconfortável no nosso meio. Se alguém estiver num relacionamento ilícito, biblicamente falando, vai se sentir desconfortável no nosso meio. Porque essa igreja procura se manter fiel às Escrituras. Saiba que as Escrituras não encorajam você a encorajar alguém a pedir o divórcio. Mesmo que possa ser legítimo. Há passos a serem esgotados, dados. Desafie e procure persuadir com argumentos piedosos. Manifeste misericórdia. Incrédulos têm vindo para cá pedir socorro. Essa semana mesmo tenho agendado no casal não cristão que alguém da igreja com coração evangelístico percebeu uma situação de ruptura, falou: vocês precisam de ajuda. Querem ir à igreja? E me indicaram. Orem sobre isso. Será que Deus está dizendo a você para fazer alguma coisa? Como é que você tem reagido diante de situações prestes ao divórcio, conflitos conjugais? Demonstre compaixão sentada em Cristo, há esperança. O que dizer àqueles que estão contemplando o divórcio em que eles veem como bases bíblicas? Confronte-os com as Escrituras. Certifique-se de aplicar com cuidado e de forma consistente o ensinamento da Bíblia sobre resolução de conflitos. Tivemos aula do Fernando recentemente. Especialmente sobre a importância do autoexame, do arrependimento, da confissão, suas contribuições pecaminosas para o término de um relacionamento. Uma boa dica para vocês: Casamento, Divórcio e Casamento, Casamento e Família, do Kostenberg, e esse material do Davi Merck sobre lar, família e casamento. Eu tenho um aviso para vocês que me solicitaram, então eu vou só projetá-lo aqui. Um programa de formação bíblica e teológica a partir de fevereiro. Em breve, as inscrições estarão abertas. Ficou bom assim? Programa de... Vamos orar? Ó Deus bendito, continua a nos dar, ó Deus, sobriedade, seriedade, humildade, na consideração da Tua palavra como autoridade sobre as nossas vidas, nossos assuntos. Ministra, Senhor, aos nossos corações através do Teu Espírito, para que tratemos, ó Deus, tanto o casamento quanto essas questões que ameaçam o relacionamento conjugal com bastante seriedade. Ó Deus, dá-nos sabedoria para podermos ajudar aqueles que estão em conflito, pensando em se separar. Usa, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor. Abençoa os nossos casamentos, o marido, a esposa. Leva-nos a um relacionamento piedoso, sempre temente a Ti, para resistirmos a tantas pressões e ao pecado que tenazmente nos assedia. Obrigado, Deus, por essa oportunidade aqui. Capacita-nos, protege-nos e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas e dos nossos lares. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém.